A Monster Who Levels Up. Capítulo 130. Vestígios de um herói. Saidin. O orc suplicou a Qin Il-rin que alertasse o resto do mundo sobre aquele pássaro branco e, em seguida, subiu a bordo da plataforma operada por Polias. Nós estamos subindo. Os dois cavaleiros encarregados da operação de resgate começaram a operar a plataforma enquanto roubavam olhares para o orc. Ou, mais corretamente, em seus armamentos defensivos e ofensivos. Mesmo um único olhar casual poderia dizer-lhes que eram todos itens de primeira linha que facilmente despertavam seus desejos. Mesmo que eles não quisessem. O orc, sem palavras, jogou pares de protetores de pulso e manoplas para eles. Os cavaleiros estudaram as expressões uns dos outros e então, aquele que carregava a lança pegou os protetores de pulso, enquanto o cara que usava os punhos como armas pegou as manoplas. Usando seus punhos, um desses cavaleiros usou suas mãos como armas. Havia um emblema dourado Jin gravado em sua armadura peitoral. Então era seguro assumir que esse cara era um dos herdeiros dos ideais de Jin Serran. Ambos os cavaleiros expressaram sua gratidão depois de receber esses presentes repentinos. E mais ou menos ao mesmo tempo, a luz do sol quente podia ser vista acima de suas cabeças. Voltaremos à superfície em cerca de 10 minutos. Por favor, seja paciente por mais algum tempo. Entendido. Qin Il-rin enfrentou os socorristas com uma atitude oficiosa e digna. O orc bufou em um decibel alto suficiente para que outros pudessem ouvi-lo. Ela franziu a testa ligeiramente depois de ouvir e prontamente voltou toda a sua atenção para os dois cavaleiros. Foi o rompimento de sua veia ciumenta que nem foi um rompimento real. A propósito, parece que você é da escola de Mudo? Ah. Sim. Converti-me há cerca de 9 meses. Embora me falte em muitas áreas. Mas você já é um intermediário superior apenas 9 meses após a conversão, seu talento deve ser excepcional. Haha. Obrigado por suas amáveis palavras. Mas esse não é o caso. Eu simplesmente estudei e copiei um punhado de instrutores. Só isso. E por sorte, esse estilo realmente se encaixou bem nos meus gostos e nível de talento. Meu traço também ajudou muito. Jin Serran, um homem que se tornou um alto nível póstumamente. Reconhecido como o nível mais alto no que diz respeito à sua fama. E já faz parte da maior honraria conhecida pelos cavaleiros. O Hall da Fama. E agora? Mais de 100 mil discípulos em todo o mundo estavam ocupados perseguindo o caminho das artes marciais que Jin Serran havia presenteado este mundo. E mais de 1000 entre eles escolheram empunhar punhos depois de abaixar suas armas. Todas essas pessoas estudaram fervorosamente. Revisaram. Temperaram e treinaram duro enquanto assistiam aos filmes contendo os movimentos de Jin Serran. Para eles, Jin Serran permaneceria para sempre seu verdadeiro instrutor. Como ele era tão generoso com a filmagem de muitas gravações para fins educacionais. Seu estilo inestimável de artes marciais. Como seu senso de batalha. Técnica de soco e movimento. Etc. Poderia ser preservado na íntegra, tornando-se a luz guia para todas as gerações futuras. Em outras palavras, os traços de um herói estavam profundamente gravados na psique do mundo. Foi assim? Seu professor era realmente um homem louvável. Qin Il-rin assentiu com a cabeça respeitosamente. O orc coçou silenciosamente o nariz. Ele estava interiormente se sentindo um pouco envergonhado pelo fato de que a existência de Jin Serran
Uma identidade que ele criou para alcançar um de seus objetivos. Foi capaz de influenciar o mundo muito mais do que ele jamais havia previsto. Em pouco tempo, a plataforma finalmente chegou à superfície. Como este era um campo de caça de alto nível, não havia muitos espectadores e nenhum repórter presente, com a óbvia exceção de 30 e poucos cavaleiros e magos. Todos engoliram nervosamente depois de ver o orc e seu enorme lobo. Você vai agora? Assim que o orc subiu nas costas de Korlak, Qin Yu-Rin perguntou com uma voz miserável. O orc acenou levemente com a cabeça e sinalizou para cavalgar. Korlak saltou da plataforma e para o céu, desaparecendo da vista quase imediatamente. E Qin Yu-Rin observou a parte de trás do orc com um par de olhos solitários. Assim que voltou para casa, Qin Saidin teve que ouvir uma bronca de Yu Sai-Yung. Depois de declarar com raiva, também não voltarei para casa por um mês inteiro. Ela prontamente saiu de casa. Naquela noite, Saidin esqueceu de dormir e criou um colar. E no dia seguinte, ele foi até onde ela estava hospedada e lhe deu de presente, acompanhado de um pedido de desculpas. Ela o esperava no dormitório do Grêmio e, quando ele chegou, fingiu insatisfação, mas ainda o perdoou. Depois que ele recebeu com sucesso o perdão dela, Qin Saidin usou seu notebook para verificar algumas coisas sobre Jin Serran Online, antes de se deparar com um site particularmente interessante. Na verdade, era o site da Escola Oficial de Artes Marciais Jin Mudo criada após a morte de Jin Serran. Mas o que chamou sua atenção foram as palavras estampadas no topo da tela: Yildin. 23 anos. Diretor. Vendo sua descrição do título que dizia Ex-Cavaleiro do Éden, parecia que ela havia deixado o Éden após a morte de Jin Serran. E então estabeleceu a associação oficial, bem como a escola para continuar com seu legado. Enquanto sorria brilhantemente, Saidin verificou o site, antes de se lembrar de uma certa parte do testamento, escrito para ele por Qin Il-sung. De repente, excluindo meus ativos financeiros, todo o resto será entregue ao meu estimado e confiável colega, Yildin. Ah! Essa cláusula acabou mudando a vida de uma pessoa. Não é? Ele deveria se sentir orgulhoso disso ou se desculpar. Por enquanto, Saidin pesquisou cuidadosamente no site. Felizmente, ele encontrou um link de página para patrocínio, pensando que deveria ajudar um pouco. Saidin estendeu a mão e tocou o link que aparecia no holograma. O rosto de Yildin projetado no ar tornou-se extra grande. Na verdade, era um vídeo pré-gravado. Olá! Meu nome é Yildin, atual diretora da escola de Jin Mudo. Um rosto corajoso. Aquele que Saidin meio que perdeu um pouco. O cumprimentou. Fu. Ao mesmo tempo, Yildin cuspiu um longo suspiro de lamentação enquanto segurava sua cabeça cheia de pensamentos complicados. Havia um livro cheio de números confusos bem na frente dela. As receitas foram escritas com uma caneta azul, enquanto as perdas foram marcadas com uma caneta vermelha. Hoje em dia, nenhuma pessoa viva guardava os livros manualmente assim. Mas como ela era uma daquelas pessoas analfabetas da humanidade, não tinha outra escolha no assunto. E como preencher esse buraco no orçamento? No entanto,
Só se podia espiar letras vermelhas nas páginas do livro Razão. Ele foi preenchido com despesas de custo de manutenção, custo de gestão, bem como custos de mão de obra, em vez de lucro. Se ela quisesse gerar lucro à força, provavelmente poderia. Afinal, se ela aumentasse drasticamente a taxa das aulas, bem como aplicasse rigorosamente as reivindicações de direitos autorais sobre todas as filmagens de Jin Se-han e, em seguida, cobrasse royalties sobre elas, então ela ganharia um bom centavo com certeza. Se ela fizesse tudo isso, o público poderia acusá-la de vender o legado de Jin Se-han. Mas deveria haver um fluxo constante de cavaleiros esperançosos que ainda pagariam. As artes marciais que Jin Se-han havia criado sozinhas eram mais do que boas o suficiente para isso. Mas Yi-Jin não queria fazer isso. Ela não conseguiu. Por quê? Ela acreditava que sabia a razão melhor do que ninguém porque Jin Se-han havia confiado a ela a realização de seu legado. Jin Se-han costumava dizer-lhe que ela era muito parecida com ele quase o tempo todo. Ele também acrescentou muitas vezes que ela deveria parar de usar armas e confiar em seu punho. Em vez disso, na época, ela rebateu a ideia, dizendo que ele estava tentando arruinar sua carreira e coisas assim. Mas depois que ele morreu, ela baixou a arma e usou os punhos em vez disso, para resultados muito surpreendentes. E isso foi seu traço único. Domínio de nível. Tinha uma compatibilidade chocantemente grande com as artes marciais de Jin Se-han. E assim, ela usou todas as filmagens de Jin Se-han, que agora pertenciam a ela, para avançar rapidamente suas habilidades. Ela levou apenas 2 meses para dominar a arte marcial. Até a forma como Eden a tratou mudou depois disso. Mas era como se Eden tivesse se tornado viciado no sabor da doce exposição que o herói Jin Se-han trouxe. Eles pediram que Yi-Jin se tornasse seu clone e aparecesse na frente das câmeras para acrobacias publicitárias. Desiludida com esse desenvolvimento, ela abandonou o Eden e, sozinha, abriu o dojo Jin Mudo. Já havia várias aulas acontecendo em outras academias de cavaleiros pelo país. Mas como este foi o único dojo que realmente herdou seu legado, sua escola acabou causando bastante agitação. A reputação de Yi-Jin como um dos cavaleiros do Eden também ajudou muito, no momento em que o dojo abriu suas portas. Mais de 200 estudantes esperançosos correram para se candidatar. Mas era isso. A taxa para as aulas era incrivelmente baixa. E os salários mensais dos instrutores eram inacreditavelmente altos. Em 3 meses após a abertura, todos os fundos que ela havia acumulado, bem como cada centavo que ela havia emprestado, acabaram. Mas ela suportou todos os dias, esperando que doações ou patrocinadores chegassem. O nome de Jin Se-han estava associado a este dojo. Afinal, infelizmente, tanto as grandes empresas quanto as ordens dos cavaleiros estavam com o coração frio. Eles não queriam patrocinar esse lugar. Não. Bloquearam outras vias para patrocínios. E então, eles educadamente sugeriram que ela vendesse os direitos de todas as filmagens de Jin Se-han. Se ela vendesse os direitos, então a Ordem dos Cavaleiros Sortuda ou o grande negócio monopolizariam o legado para obter grande lucro. E toda a reação relacionada cairia diretamente no colo de Yi-Jin. Este era o chamado sem risco.
Alto retorno. O sonho molhado de todo comerciante se tornando realidade, esse ponto por si só fez com que corporações e ordens de cavaleiros se tornassem lixo. Indiferente em um piscar de olhos. Ei! Yujin! Você está se sentindo bem? Foi então que o professor funcionário Go Eun-jong perguntou a ela por preocupação. E Yujin deu um sorriso falso e acenou com a cabeça. Claro. Você já me viu abaixar a cabeça para bastardos podres como esses idiotas antes? Tivemos um fluxo de doações privadas depois que você carregou esse vídeo. Vamos aguentar mais um pouquinho. Tá bom? Certo. Temos de aguentar. De repente, o telefone começou a gritar um toque bizarro. Oi. Go Eun-jong. Eu não disse para você mudar esse toque estúpido muitas vezes já? Você está tratando a ordem do mestre do dojo como se fosse ar vazio ou algo assim. Desculpe. Não sei como fazer. Go Eun-jong sorriu e pegou o receptor. Olá. Este é o dojo central da Escola de Artes Marciais de Inmudo. E este é o vice-diretor Go Eun-jong falando. Deixando Go Eun-jong para cuidar do telefone. E Yujin mudou seu olhar de volta para as páginas do livro. Com licença? A. E. A. E. Não. Espere. E. A. Então é isso. E. No entanto, Go Eun-jong estava ficando nervoso. Ele parecia que estava pedindo um tempo sangrento ou algo com todos aqueles Ds. O que diabos você está fazendo? Não. Espere por um momento. Por favor. Depois de abaixar o receptor, Go Eun-jong olhou para Yujin com um rosto atônito. Ele quer se tornar um patrocinador. Ah. Sério? Essa é uma boa notícia. Eu deveria anotá-lo no livro Razão. Quanto ele gostaria de doar? E Yujin perguntou sem pensar muito sobre isso. Infelizmente, a resposta de Go Eun-jong foi um pouco além de suas expectativas. 10 milhões de dólares. Confusa com o que acabou de ouvir. Ela inclinou um pouco a cabeça. Antes que seu rosto se contorcesse de irritação. Isso soou como mais um trote maldito. Quem diabos está em jogo? Aguente. Go Eun-jong pegou o receptor novamente. Desculpe-me. Posso perguntar de onde você está ligando? O nome da corporação é... Ah. Sim. Sim. Sim? Mesmo? Ah. Por favor. Aguarde mais um momento. Abaixando o receptor. Go Eun-jong olhou para Yujin com um rosto chocado. Ele diz que é Kim Sae-jin, o mestre da Guilda Monstro. Ah! Ei! Eun-jong! Quantos telefonemas de Mr. Kim Sae-in recebemos nos últimos 2 meses? Ah! Bem! Provavelmente umas 20? Exatamente. Basta falar com o cara com educação e desligar o telefone. Certo. Ah. Com licença. Minhas desculpas. Mas, eu entendo suas intenções. Não temos espaço no momento para fazer pegadinhas. Ao ver Go Eun-jong literalmente falar bem ao telefone. E Yujin ficou frustrada e assim. Ela pegou o telefone. Olá. Não sei quem você é. Mas pare de nos chamar com essas brincadeiras estúpidas.
Se você tem tempo a perder assim, por que não vai a uma escola e estuda algo sério? Com o mundo se tornando tão caótico ultimamente, você deve fazer algo tão infantil como este? Eu realmente não quero dizer algo assim por telefone. Mas cara, você é patético. Patético. Eu te digo. Ha 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 ha. E Yildin acabou disparando rapidamente algumas palavras duras devido aos seus nervos desgastados. Mas ela só podia ouvir uma risada vagarosa saindo do alto-falante do telefone. Minhas desculpas por ser patético. Senhorita. A propósito. Mesmo que você não queira. Por favor. Pegue o dinheiro de qualquer maneira. São apenas 10 milhões. Embora eu gostaria de ajudá-lo mais. Esse é todo o dinheiro líquido prontamente disponível que tenho em mim no momento. Então, me diga o número da sua conta bancária. Ah! Você pode encontrar o número da conta no site. Se quiser pregar uma pegadinha, pelo menos pesquise antes. Hein? O que quer que você se proponha a fazer? Você deve tentar fazer o seu melhor. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Ah! É assim? Por favor. Aguarde um segundo. E Yildin balançou a cabeça e estava prestes a desligar o telefone. Foi então que um pequeno alarme tocou de seu celular e sua tela se acendeu de repente. Ela deu uma olhada na tela por hábito. E então, congelou no local como uma estátua. O conteúdo das palavras na tela era chocante demais para ser acreditado. 10 milhões de dólares foram depositados na conta da senhorita Yildin. 26048338 asterisco 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 asterisco. Ao mesmo tempo, notas de escape de vários carros podiam ser ouvidas do lado de fora da janela do escritório. Os funcionários da O Monstro devem chegar lá em breve. Por favor, converse com eles sobre a assinatura de um patrocínio mais permanente ou um acordo de parceria. Assim que essas palavras terminaram, Yildin correu apressadamente em direção à janela para dar uma olhada do lado de fora. Havia 4 ou 5 carros de salão ultraluxuosos estacionados na rua. Quando suas portas se abriram simultaneamente, homens de terno preto carregando pastas saíram e começaram a caminhar em direção ao dojo. E Yildin perdeu toda a capacidade de falar naquele momento. Bem, havia o logotipo de TM tão claramente gravado em suas pastas, o logotipo do monstro. Ela então relembrou as coisas que proferiu para aquele homem por telefone. Se esse cara fosse de fato Kim Saijin, então, seu coração começou a palpitar loucamente como se quisesse explodir. E sua consciência de repente ficou muito fraca. Toque. Toque. Logo, os sons de pessoas batendo nas portas do dojo chegaram até ela. E Yildin desabou no chão enquanto mostrava o branco de seus olhos. Estamos a caminho de um hospital. Um hospital? Mas por quê? O diretor do dojo desabou aparentemente devido a algum tipo de choque. Senhor, deve ter sido psicológico. Pois nem tomar uma poção de recuperação ajudou. Fup. Kim Saijin riu. Ela estava inesperadamente fraca. Ok. Por enquanto. Adie a reunião para amanhã. Como ela é mais resistente do que parece. Ela deve estar bem até lá. Sim. Senhor. Eu entendo. Saidin encerrou a ligação.
Ele então puxou um lençol novinho em folha para cobrir o corpo nu de Yu Sayung. Deitada sobre a cama rasgada e bagunçada antes de descer para o porão subterrâneo. O acidente inesperado causou alguns atrasos em seus planos. Mas antes que a situação pudesse piorar, agora era a hora de começar a caçada corretamente. Não havia mais tempo a perder. Primeiro, eu deveria fazer uma armadura para a forma do Leviatã. Ele produziu 2 lingotes do maior metal conhecido pelos homens. O mitril. Convocado ao ar livre antes que alguém percebesse. Korlak ofegou quando se aproximou dele. Vou fazer uma armadura para você usar também. Aguarde. Logo. Ele estaria a caminho de pegar a Batory.